A genética médica possui papel central no acompanhamento da pessoa com doença rara, devido ao fato de aproximadamente 70% das doenças raras serem de origem genética. A realização da genealogia constitui uma etapa fundamental na consulta em genética, pois pode determinar a importância da herança familiar. Um estudo de genealogia para uma determinada condição genética monogênica foi realizado numa família, obtendo o heredograma a seguir. Bom, pessoal, aí a questão pede, então, que a gente calcule a probabilidade da mulher 4/8 e um homem afetado terem uma criança heterozigota para essa condição. Então, coisas que a gente precisa observar. A questão já falou, é uma doença monogênica, então um único gene está envolvido. E ele não nos falou se é uma doença autossômica, se é uma doença dominante, uma doença recessiva, uma doença sexual. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar ali, provavelmente é uma doença autossômica, porque a gente tem um balanceamento, um equilíbrio entre homens e mulheres afetadas. Então, a gente descarta, então, a doença de origem sexual, ok? Que normalmente só, quando tem uma doença sexual, só mulheres ou só homens, ou a gente tem uma diferença muito grande entre a expressividade nos sexos, né? Então, a gente tem que definir se é uma doença agora dominante ou autossômica. Então, para ser uma doença dominante, todas as pessoas que têm aquele gene, elas são doentes. E para ser recessiva, a pessoa não doente carrega o alelo, mas não tem a doença manifestada. O que mais chama atenção para a gente encontrar esse tipo de resposta é esse caso aqui, ó. Nós temos pais não afetados com uma filha afetada. Por que que isso para mim é um indício de que é uma doença recessiva? Porque a condição não estava nos pais, mas a filha manifestou. Se fosse uma condição dominante, a gente saberia que ou o pai ou a mãe tinham que ter para passar, por exemplo, o gene dominante. Mas não é o caso. Você tem, então, duas pessoas não doentes, não afetadas pela condição. Então, uma filha afetada. A gente entende que é uma doença recessiva, porque isso é possível nesse caso. Você tem, então, o pai, azão, azinho, mamãe, azão, azinho, que pode gerar filhos azinho, azinho, né? Porque é o quê? Você tem o cruzamento que gera azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, esse é um casal que a gente chama de heterozigoto. Olha lá, tem filhos que são normais, inclusive, né? 3/4 a chance, né? 75% de chance é de ter filhos não afetados. Mas eles têm 25% de chance de ter uma filha afetada, que foi o caso, né? Ter uma criança afetada. Então, isso me mostra que é uma doença recessiva. Então, para você calcular, né, uma mulher que não tem a doença com um homem afetado, eu já sei que o homem, então, é azinho, azinho. Então, para a criança ser azão, azinho. Então, vamos lá. A mulher 4/8, né, pessoal? É essa aqui, ok? Então, eu não sei o genótipo dela, mas eu sei que ela tem um azão. Por que eu sei que ela tem um azão? Porque ela não tem a doença. Ela é não afetada. Só que o pai dela é afetado. Então, o pai dela é azinho, azinho. Obrigatoriamente, ela tem um azinho que veio do pai. Porque esse azão aqui só pode ter vindo da mãe que não é doente, já que é uma doença recessiva. Então, a gente sabe que essa mulher, então, é azão, azinho. Então, o que o exercício está pedindo? Para a gente calcular a probabilidade de uma mãe heterozigota com um pai homozigoto recessivo ter uma filha heterozigota. Então, vamos calcular. O cruzamento ficaria assim, né? Você tem azão, 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 azinho, 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 azinho. Então, isso aqui geraria uma criança afetada pela doença, certo? Então, é uma criança que tem a doença. Mas isso aqui é a condição que o exercício pede. É uma criança heterozigota. A gente tem meio, né? Porque, na verdade, você tem 2/4, que é a mesma coisa que meio, que é a mesma coisa que 50%. Nossa resposta, letra C.